Da guerra contra o crime organizado aqui no Brasil para a guerra no leste europeu. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos não vão enviar tropas para lutar na Ucrânia. Outros países, como a Alemanha e Reino Unido, também se opuseram depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, disse não descartar a ideia. Nosso correspondente Luca Bassani chega com as informações. Luca, boa noite, bem-vindo. E essa posição do governo americano? Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Ontem nós já trouxemos aqui que o presidente francês, Emmanuel Macron, foi anfitrião de um evento para várias lideranças ocidentais e hoje ele disse que o apoio à Ucrânia deve continuar de forma maciça, não só no envio de armamentos e de dinheiro para a manutenção governamental e também a própria aquisição de novas armas, mas que não descarta a possibilidade de enviar tropas diretamente ao leste europeu. Algo que, obviamente, significaria uma participação direta de um país da OTAN com um contingente militar, com soldados dentro de um país de guerra. A Rússia respondeu de maneira veemente, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que afirmou que, caso isso acontecesse, o confronto entre a Rússia e a OTAN seria inevitável e eles precisariam agir, inclusive atacando países da OTAN. Exatamente por essa elevação da tensão e pela primeira vez que um líder do grupo ocidental admite essa possibilidade, outros líderes importantes do bloco acabaram refutando aquilo que Macron disse mais cedo. Tanto o chanceler alemão Olaf Scholz, a primeira-ministra aqui da Itália, Giorgia Meloni, governo britânico de Rishi Sunak, principalmente o exército mais poderoso da OTAN, os Estados Unidos, também descartou completamente o envio de tropas, disse que o apoio à Ucrânia continuará sendo apenas do aspecto ideológico, bélico e também financeiro, descartando qualquer possibilidade do envio maciço de tropas, seja apenas um soldado, o que poderia significar um aumento das tensões com a Rússia. Ao mesmo tempo, nós vemos que Janet Yellen, essa que é a secretária do Tesouro americano, esteve no Brasil e comentou a possibilidade de redirecionar ativos russos congelados para ajuda à Ucrânia. Ela falou que são milhões e milhões de dólares russos que foram bloqueados por conta das sanções econômicas e que esse dinheiro deveria ser utilizado não só para a compra de diversos armamentos para envio à Ucrânia, mas também para a reconstrução do país. Disse que, inclusive, aqueles países preocupados com a queda do poder do dólar ou até mesmo do euro no cenário internacional, caso isso aconteça, deveria ser desconsiderada porque o grupo age sempre de maneira bastante unida e acredita que essas medidas não seriam tão prejudiciais. Obviamente que nós continuaremos acompanhando tanto os impactos humanitários e militares dessa guerra, como também os impactos econômicos neste terceiro ano agora que se inicia do conflito. Pois é, a guerra entrou no terceiro ano. Luca Bassani, sempre atento, volta daqui a pouco com outras informações. E justamente aqui em São Paulo, a guerra na Ucrânia acabou sendo um tema aqui em São Paulo principalmente. Mas o governo da Rússia já prometeu reagir a esse pedido de financiamento que foi feito justamente pelos Estados Unidos. Quem traz as informações é a repórter Camila Yunis. O ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, rechaçou a proposta da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen. Mais cedo, Yellen falou em agenda do G20 com a ministra Marina Silva sobre a proposta de repassar para a Ucrânia os ativos russos que estão bloqueados por sanções. Anton Siluanov disse que o mecanismo é destrutivo e falacioso. Esta não é a primeira vez que ouvimos isso. Acreditamos que esta proposta é profundamente falaciosa e também destrutiva, porque mina os próprios fundamentos e pilares do sistema financeiro mundial e torna as reservas de ouro e moeda estrangeira dos países vulneráveis e susceptíveis a decisões políticas. O ministro afirmou que a medida traz mais danos aos próprios países e citou o caso das restrições às transações em dólares. Ele garantiu que a Rússia estaria preparada para retaliações, mas falou que o momento é de uma diminuição das tensões. As declarações do ministro russo foram dadas aqui no pavilhão da Bienal, onde estão acontecendo as reuniões dos grupos técnicos do G20. São justamente essas equipes que estão elaborando o comunicado que será lido na próxima quinta-feira pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo.
Mais cedo, a secretária de Assuntos Internacionais e coordenadora da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, disse que não poderia adiantar detalhes mais concretos do comunicado, mas ressaltou que ele deve ser menor do que o habitual. Ele vai refletir, sim, as discussões, como é tradicional, dos ministros e dos presidentes do Banco Central sobre economia global, né? Sobre riscos e oportunidades, sobre políticas que eles acham importantes, sobre prioridades para esse ano, inclusive para o G20, e também uma orientação geral, dando o tom dos trabalhos esse ano para a presidência brasileira. A secretária Tatiana Rosito disse que seria abordada também a questão da dívida de países pobres, mas afirmou que ainda não há um plano definido.